deu ruim para o Gabigol. Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, punido por tentativa de fraude a exame surpresa antidoping. O atacante se manifestou pela primeira vez nos stories do Instagram e disse que confia que será inocentado. Por previsão do regulamento antidopagem, a pena começou a valer a partir de começará a valer, portanto, começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. 2 anos, de abril de 2023, portanto, ano passado, até abril do ano que vem, abril de 2025. A decisão cabe recurso. A diretoria do Flamengo mantém o contrato de Gabigol ativo. Gabigol se tornou um ídolo do Flamengo, né? Despontou no Santos como uma grande promessa, foi jogar no futebol internacional, passou pela Inter de Milão, pelo Benfica, sem muito sucesso, não tem muitos gols, se eu não me engano, 1 gol em cada clube desse, mas quando chegou no Flamengo, aí a carreira dele despontou. Virou Gabigol mesmo. Virou Gabigol, ganhou a 10 que era do Zico, inclusive pediu permissão para usar a 10 do Zico. Claro que isso depois de entregar títulos, né, campeão 2 vezes, se eu não me engano, pela Libertadores com o Flamengo, além de alguns outros títulos brasileiros. Essa geração do time de 2019 do Flamengo, que é extremamente campeã e agora, por 2 anos sem poder jogar futebol, Ana Beatriz. Não, sabe o que eu queria chamar a atenção? Olha quantos casos de péssima influência e péssimo comportamento nós tratamos só hoje aqui relacionados ao futebol. Não é possível que as pessoas não consigam perceber que o futebol está dominado por comportamentos que são inaceitáveis e precisa vir dos dirigentes, das pessoas que comandam o futebol, uma mudança de postura. Precisam ser organizadas palestras até de comportamento para esses jogadores, porque não é possível que em um programa que a gente está aqui há 1h30, 2 horas, nós tenhamos, Daniel Alves, Robinho, o moço que pagou a fiança, o caso, o Vini Júnior. Então, assim, gente, tem algo muito errado no futebol e se a gente não parar, não reconhecer isso e fazer alguma coisa para mudar, as coisas nunca vão melhorar. Nesse caso específico do Gabigol, a questão é a seguinte: me parece que houve um exame surpresa, eles foram até o ninho do urubu e o Gabigol começou a agir como uma verdadeira estrela. Não, porque eu não quero, não sei o quê. Até, se não me engano, o Flamengo ou algum dos dirigentes que se manifestou publicamente após essa condenação disse que o caso é muito mais de mau comportamento do que de qualquer fraude. E eu não vou nem entrar nesse aspecto, porque eu não sei dizer, mas mau comportamento com certeza é. Porque se chega uma instituição fiscalizadora e te pede para fazer um exame, meu amigo, você tem que sentar lá e fazer o exame que estão mandando você fazer. Você não tem que ficar fazendo birra. Um aspecto aí, pelo amor de Deus, pitoresco, é que ele precisava fazer o exame em frente ao fiscal. Então, parte da polêmica é que ele não quis urinar mostrando o seu membro para o fiscal. Então, eu diria que essa é uma situação muito diferente. Mas assim, mano, da situação todos do os Daniel jogos Alves, de futebol tem um antidoping ali com um atleta sorteado dos 2 times e eles vão até uma sala em que eles tiram ali o material genético, vamos dizer assim, perante a fiscalização. Então não é algo extremamente excepcional. Outra coisa. E ele já fez isso muitas vezes ao longo da carreira. Quem está no ambiente do futebol sabe, poxa, não tem essa no ambiente do futebol. Você fica lá tomando banho no vestiário depois do jogo, não tem nem porta no chuveiro. Então, assim, para o atleta, não é um motivo plausível, diante de toda a experiência que vive um atleta, de não querer ficar pelado na frente de um fiscal do antidoping, ô PP. O Kobayashi não tem nenhum apreço pelo Flamengo, né? Com um bom vascaíno. É brincadeira. Eu gosto do Flamengo porque o Flamengo que faz o Vasco existir, né? Apesar do Vasco ser muito maior do que o Flamengo. Mas quando você pega, por exemplo, aqui a Justiça Desportiva de Antidoping, né? O julgamento foi 5-4. Ou seja, o julgamento foi apertadíssimo. Quando o julgamento é apertado, no mínimo tem dúvidas e tem argumentos bons para os 2 lados, né? Um integrante diferente da corte podia ter dado outro resultado. Ou seja, teoricamente o resultado podia ser ou favorável ao Gabigol ou contrário ao Gabigol, né? Então eu não vou menosprezar, né, essa divergência significativa de 5-4, né? Então o Gabigol vai recorrer dessa decisão e pode reverter. Então não sou eu, fiscal do comportamento alheio, né, fiscal da boa moral,
que vai crucificar o Gabigol nesse sentido. Está se colocando num patamar superior, hein, Minha única crítica ao Gabigol é para ele parar de fazer gol contra o Vasco. Né? Não, mas o PP, a gente que Flamengo e Vasco geralmente no Carioca, porque na Série A não dá, né? Que isso, cara, Vasco subiu. O Vasco continua. 11 horas e 55 minutos, a gente Flamengo é freguês do Vasco sempre. De você que acompanhou o Morning Show pela rádio. Amanhã a gente está de volta às 10 da manhã. Por aqui, então, esse ano tem de novo, né? Que o Vasco, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E esse ano vai ser bom que eu vou conseguir tirar sarro de você, Nelsinho, da Aninha. Não. Infelizmente do Mano não, porque o Sport está na Série B. Ei, tristeza, hein, Mano? Infelizmente é verdade. Mas você sabe que isso aí levanta aí uma série de histórias, né? Que envolvem atletas e antidoping. Muitos atletas tiveram a carreira encerrada pelo antidoping. Punições extremamente severas de anos que tiraram pessoas do esporte. Porque a gente precisa se lembrar que o atleta ele tem uma vida útil ali reduzida, né? Você não vai ficar 5 anos fora dos gramados, depois voltar com a mesma aptidão, com a mesma habilidade. Há quem diga que seja um período extremamente importante essa da idade útil do atleta, Mano Ferreira. Eu acho que tratar esse problema de comportamento, que eu concordo, ele é um atleta profissional, já fez exame antidoping infinitas vezes ao longo da carreira, dar um chilique por fazer um exame a mais é um comportamento inadequado e antiprofissional. Não tem dúvida disso. Mas punir isso da mesma forma que seria a punição do doping, aí eu acho que não tem nenhum sentido. Mas tem uma coisa aí, viu? Tem uma coisa que é o seguinte, hoje se exige muito mais do atleta em relação à questão de doping. Por quê? Porque antigamente, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha para os atletas, para os clubes, a estrutura que a gente tem hoje de assessoria, de médico, de biomédico, de gente que vai falar tudo que um atleta pode ou não consumir. Isso é desde a alimentação básica até um remédio de dor de cabeça, tudo isso tem que passar pelo crivo de um profissional do clube. E outra coisa, a gente está falando do Flamengo, que é o clube com talvez a maior estrutura do Brasil. Certamente tem lá alguém que pode dizer para o Gabigol o que ele pode ou não consumir. Ou seja, hoje, quando um atleta cai em um antidoping, isso é muito mais punível. Por quê? Porque ele tinha condições de se informar antes, PP. E, mano... Mas é que o exame não deu negativo, né? Foi o fato, deixando claro, nesse caso, o Gabigol se negou a fazer o exame surpresa. Não, certamente, Koba, certamente. Hoje em dia tem muito mais informação, hoje em dia tem muito mais controle. Hoje em dia os clubes são muito mais profissionais do que era no passado. Hoje em dia, realmente, para o atleta tomar um remédio, né, tem que passar pelo médico, tem que pensar por especialista para ver se aquele remédio cairia no antidoping ou não. Ou seja, um atleta hoje que é pego no antidoping, ele realmente tomou algum tipo de produto para ter um rendimento melhor. Isso tem que ser rechaçado, o que não é o caso do Gabigol nesse sentido. Mas também, se não tiver uma punição, os atletas vão começar a se recusar a fazer antidoping. Mas poderia ter uma multa, poderia ter uma punição. Não, 2 anos de carreira é uma coisa muito grave. E poderia, inclusive, ter uma punição para o clube, porque o contrato do Gabigol é com o Flamengo. Quem tem que orientar o Gabigol... Não dá tempo. Não dá tempo. Eu quero me despedir de você, do Felipe Monteiro e do Mano Ferreira. Amanhã...